Agora eu preciso dar uma notícia para vocês. Se a gente olhar essa curva, desculpem que está em inglês, eu fiquei com preguiça, e literalmente é preguiça de traduzir. Então, porque teria que refazer o gráfico e tal, tem uns que vêm, conta a história, eu copiei ontem e tal, mas ela não é de ontem, eu peguei já faz algum tempo. Mas olha lá em 1970, como é que era a velocidade da mudança e como a velocidade da mudança impactava 4 áreas. A área pública, a área privada, o indivíduo e a tecnologia. Olhem como estavam próximas aqui. O que significa essa proximidade? Significa quando há uma mudança tecnológica, o quão rápido a área pública muda, a área privada muda e nós, indivíduos, mudamos. Com a exponencialidade, as curvas se afastaram. O público sempre vai ficar mais afastado. Não é porque o público não é legal, não é porque o público não é bom, não é porque quem trabalha no público não seja inteligente. É porque a máquina, a estrutura, o formato público, ele faz com que a tecnologia demore mais tempo para mudar. E não é só aqui no Brasil, em tudo que é lugar. Logo depois vem a empresa privada, e vocês sabem disso, quem está em empresa privada, o nervosismo e a ansiedade que a gente tem em acompanhar a mudança tecnológica. Logo depois vem o ser humano. Nós estamos querendo acompanhar a tecnologia. E está certo, a gente precisa querer acompanhar quem refaz sinapses. Mas olha só como há uma distância aqui, à medida que a exponencialidade vai acontecendo, como a gente vai se distanciando da tecnologia. Bem, que dizem os cientistas? Que há solução. E que nós vamos juntar essas duas curvas. Essas aqui vão ficar aqui, tá? Mas estas duas curvas aqui, em algum momento, vão se juntar. Vocês sabem quando? Quem arrisca? Quando é que a gente vai ter a mesma velocidade de aprendizado ou vai conseguir acompanhar a velocidade de mudança da tecnologia? Eu pergunto e eu respondo. Quando nós formos biotecnológicos. Tá? O que significa ser biotecnológico? Vocês já ouviram falar dos wearables? Wearables são tecnologias que a gente veste. Tá? Casaco inteligente, roupa de surfista que controla a temperatura e tal. Aí a gente fala dos insidables. Já ouviram falar dos insidables? Insidables são quando a gente bota a tecnologia dentro do corpo. Nanotecnologia é um insidable. Aquele desenho que vocês veem, que é conhecidíssimo, do celular dentro do pulso, que alguém já deve ter visto, né? Que a gente vai teclar, é um insidable. A tecnologia já está vindo para dentro de nós. Na verdade, nós já estamos biotecnológicos, certo? De uma certa forma, a gente pode considerar isso uma biotecnologia. Sábado, eu estava discutindo na Páscoa com meu cunhado, dizendo que meu carro tinha 70 litros, e ele disse não, tinha 66, e aí ele consultou o chip dele, interno, e disse que tinha 66, e eu perdi. Tá? Então a questão é a seguinte, só que a gente não vai juntar isso aqui tão cedo, eu imagino. Tá? Talvez levem uns 5 anos ainda. 3, talvez. 10, não sei. Até lá, o que a gente faz? A gente precisa se preparar e tentar diminuir essa curva ou acompanhar essa curva aqui para a gente poder acompanhar a tecnologia. E aí, gente, a neurociência nos ajuda a fazer isso. Tá? Para isso, surgiram... Eu pesquisei e botei um número aqui. Tá? Em torno de 140 HR Techs identificadas nesse momento, tá? Deve existir muito mais HR Tech que veio aí para nos ajudar. A questão toda para mim, quando a gente fala em mindset aqui, é que para a gente dar um passo para a tecnologia, a gente não pode deixar o ser humano para trás. E aí a gente vê a gente fazendo essas coisas. Eu escrevi um artigo, quem quiser olhar está lá no blog do Senex, que o nome dele é Domem as feras antes de retirar as jaulas. Tá? É uma metáfora que eu fiz para... Na verdade, eu começo fazendo uma pergunta. Vão junto comigo aqui, imaginem um zoológico, leão, urso, e aí eu vou lá e tiro a jaula do leão e urso. O que vocês acham que acontece? Os dois agendam uma reunião e vão fazer uma DR para discutir o novo formato de relacionamento, já que a jaula não vai mais existir. É isso, né? Não, né? Vão se matar. Mas a gente está fazendo isso dentro das organizações. A gente está tirando as jaulas e não está domando as feras. A metáfora é exatamente essa. A tecnologia pela tecnologia não se resolve.
A tecnologia sem a cultura, sem o ser humano, sem a mudança de comportamento e sem mudança de atitude, não se resolve. Exatamente é a metáfora de tirar a jaula. Gente, é legal ter um ambiente aberto, um ambiente que as pessoas se enxergam. Claro que é, mas a gente precisa preparar as pessoas para isso. Porque se vocês botarem, vou pegar aqui uma coisa que os RHs adoram, o jurídico sentado com RH, um morre, tá? Em geral. Tem jurídicos mais avançados, e RHs também. Tá? Se vocês botarem um industrial com um comercial, dá a morte também. Tá? Então, o que a gente faz? A gente precisa preparar a cultura. Então, assim, nunca esqueçam desse lado analógico da coisa. Porque comportamento e atitude está na nossa mão. Nós somos agentes de transformação dentro da organização. Então, a tecnologia pela tecnologia não adianta, não funciona. Eu me lembro quando eu comprei uma televisão de controle remoto para minha avó, e ela me disse que não queria a calculadora, quando eu entreguei o controle remoto para ela. Eu digo, não, mas isso é... E na minha época, olha que era minha avó, a última tecnologia era de tubo ainda, né? Eu digo, não, isso aí está chegando, tecnologia. Não, esse troço não vai pegar, isso aí é invenção. Então, assim, tecnologia, eu tinha que ter sentado com a avó, ter tido uma DR com ela, falado da evolução da robótica no mundo, como é que as coisas estão indo. E mesmo assim, se ela não estivesse afim de tirar a teclinha ali o tiquezinho ali do não faça update nem upgrade, talvez ela não fosse acompanhar. Então, assim, cuidem disso nas organizações, cuidem do comportamento, cuidem da cultura, porque assim a gente consegue fazer o passo para a tecnologia. Aliás, deixa eu refazer o que eu disse. A tecnologia já chegou, cuidem da cultura, porque senão não vai funcionar. Porque ter ou não tecnologia já não é mais uma coisa opcional. Lembra do upgrade automático. Né? Faz sentido? Falando sério? Não é isso? Então, assim, já chegou, a gente tem que cuidar da cultura. Aí é que está a dificuldade, né? Porque a cultura tradicional ela não dá muito espaço para isso. Então, eu disse para vocês que eu consultei algumas pesquisas e eu queria compartilhar para vocês, para a gente se caminhar para o fim, aí eu liberar para a gente ouvir essas moças que tem um case bem legal aí para nos contar. O que as pesquisas estão dizendo para nós? Primeiro, a gente precisa desenvolver uma cultura ágil. Gente, desenvolver uma cultura ágil não é implementar Scamper, Scrum, Dragon Dreaming. Implementar Scamper, Scrum, Design Sprint, Dragon Dreaming é implementar uma metodologia ou umas metodologias ágeis. Isto não garante por si só a cultura ágil. O que nós estamos falando de cultura ágil, nós, na verdade, as pesquisas falam, nós estamos falando de atitude, métodos e plataformas de aprendizagem. Isto é o que vai nos levar a uma cultura ágil. Aí eu vou lá, implemento o Scrum, está lá todo dia, bonitinho, o quadro, o Scrum Master, o Scrum Mega, Hyper Blaster, e nada funciona e a gente fica puto com o ser humano. A gente não trabalhou comportamento, não trabalhou atitude, não trabalhou cultura. Essa é a primeira coisa. A segunda, nós, da gestão de gente, todo mundo levantou a mão aqui, nós precisamos ajudar as empresas a serem digitais. E quando a gente fala em ser digital, a gente fala em cultura. A gente não precisa ajudar a empresa somente a fazer o digital. Porque ajudar a fazer o digital é implementar tecnologias. Tranquilo, a gente precisa. Mas a gente tem que ensinar as pessoas a serem digitais. E ser digital é um negócio complexo. Mas não é impossível. Depois é o seguinte. A gente precisa integrar o humano e digital no mesmo ambiente, gente. Eles não são excludentes. Lembra das pesquisas lá do início? Humano e digital, humano e tecnologia, estão juntos. A gente precisa integrar essa turma. Lá no Cinex, a gente estava falando em comprar um quadro, na minha época era um quadro branco, para fazer controle das formações, das datas e tal. E aí nós estamos no meio da discussão, eu digo assim, por que a gente não compra uma televisão e a gente projeta um negócio aí, mas qual é o app? Eu digo, não sei, vamos inventar um negócio, vamos fazer um MVP aqui, vamos botar um Excel primeiro, que é o que a gente sabe, e depois talvez esse Excel se transforme num aplicativo de controle de projeto. Mas, mas vamos botar o Trello. Não, mas o Trello, pois é, mas o Trello... Não, mas vamos botar o Planner, então, que é do Office 365. Eu digo, não, para aí, nós não temos nada. Lembra do primeiro passo? Bota o Excel ali na televisão. Tá? Quando as pessoas estiverem olhando, manipulando, fazendo, a gente dá o segundo passo. Eu já uso o Trello. Mas eu sei que lá, se a gente levar o Trello direto ao Planner, vai dar tilt. Eu já estou no Planner.
Não sei quem usa o 365, mas eu estou na fase do tudo interligado, né? Então, a gente precisa integrar. Outra coisa, vamos parar de falar do robô tirando o humano do trabalho, ou de tentar fazer o humano ser um robô, e de criar humanos robóticos, e vamos passar a fazer um foco para que robôs e humanos trabalhem juntos. Eu trabalhei na Dell durante 12 anos. O Michael Dell, eu aprendi isso com ele, dizia: tecnologia veio para o mundo para ajudar o homem e a mulher, a fazer aquilo que ele ou ela gostam. Tecnologia tem que nos liberar. Se a gente tiver um olhar de humanos robóticos, a gente não se libera. Lembra que eu falei da biotecnologia? A biotecnologia, ou humano biotecnológico é pleonasmo, não pode nos escravizar, não pode a tecnologia tomar conta da gente, mas não vai, já está provado que algumas emoções não consegue, a gente não consegue. E por fim, então, a gente tem que parar de sentir, vamos dizer assim, sentir a incerteza, se incomodar com a incerteza, e a gente tem que passar a entender a incerteza. Nós estamos desenvolvendo uma jornada de incerteza lá na minha empresa, e eu já fiz sabe que eu faço POC, sabe o que é POC, né? Proof of Concept, né? Faz um MVPzinho de um produto e vai lá testar para ver se os caras gostam ou não gostam, né? Aí eu fui fazer um POC, e a minha jornada é o seguinte: ela inicia nas pessoas sentindo a incerteza e termina com as pessoas entendendo a incerteza. E aí as perguntas que vieram assim: tá, mas cadê o módulo 1? Digo, como o módulo 1? Não, mas isso é um treinamento, né? Não tem módulo 1? Não, eu vou usar esse PBL, que é aprendizagem baseada em solução de problemas, e é um mundo da incerteza. A gente vai fazer um processo de co-construção, há uma nuvem que vai precipitar o conteúdo, um grupo de facilitadores que vai entrar no conteúdo. E quem é o facilitador do módulo 1? Mas se não tem módulo 1, como é que eu sei quem é o facilitador do módulo 1? Ah, mas isso eu não compro. Não é assim? Mas o mundo da incerteza é esse. Claro que a gente tem que dar uma carinha comercial. Lembrem do mundo Tesseract, não esqueçam dele. Mas assim, esse é o mundo da incerteza. A gente precisa começar a entender a incerteza. Quais são as atitudes que eu, como ser humano, preciso desenvolver para entender a incerteza? E eu vou fechar, então, deixando umas dicas que vieram dessas pesquisas, que fala, primeiro, de atitudes que a gente tem que desenvolver. A primeira delas é o pensamento crítico. E aí as pessoas me falam assim: Amorim, como é que a gente desenvolve o pensamento crítico? Tem uma palavra que resolve isso: conhecimento. Se a gente conhece, a gente tem crítica. Se a gente não conhece, a gente não tem crítica. Eu tenho acompanhado todas as discussões políticas sobre a Revolução, sobre 1964, sobre lá a ditadura, e nós não vamos entrar nisso agora, né? E eu também não sou um expert, então não poderia discutir com vocês, mas eu vejo gente que não viveu, não conhece, não leu e está tomando partido. Me desculpe. Eu aceito toda e qualquer opinião, desde que ela tenha uma base no conhecimento. E aí tem um detalhe, gente. Lembra do tiquezinho lá no Windows 7. Depois que a gente tem um conhecimento, tem um problema. A gente não pode se declarar ignorante. Então, se a gente quer se declarar ignorante, vem a dica: não aprendam mais. Mas aí vem a contrapartida, que é a gente está sendo upgraded automaticamente. E o nosso cérebro não tem chavezinha de não aprender. Vocês querem ver como é que o nosso cérebro não consegue não aprender? Olhem para uma palavra dali e digam para o cérebro, ou daqui, ou dali, e digam assim para o cérebro: não leia. E levanta a mão me dizendo quem é que... Não vale fechar os olhos, tá? Quem é que não consegue ler? E também, se alguém não sabe ler, também não vale. Mas assim, não tem como. É impossível. O cérebro vai e lê. Tu fica olhando pensamento. Ah, mas o cérebro é boca aberta, que ele fica lendo. Não, ele não está lendo aquilo ali. Na verdade, ele está tentando aprender com o ambiente, com o cheiro, com o barulho, com o som, com tudo que está acontecendo em volta dele, ele está aprendendo. Não tem como não aprender. Então, pensamento crítico é a partir daí. Eu estive no Fórum da Liberdade, eu não sei se alguém foi, fazia muitos anos que eu não ia, né? E assisti lá uma moça que eu não conhecia por ignorância, chamada Glória Álvares, uma guatemalteca liberal. Nossa, eu fiquei tão indignado com a minha falta de conhecimento, porque ela falou tanta coisa que eu não sabia, eu boiei, que eu comprei os 3 livros que ela lançou, em espanhol. Que agora eu vou ter que melhorar meu espanhol, ler o livro e entender.
Estou no primeiro capítulo, já faz uns 3 dias. Eu vou e volto, mas eu vou atender. Tá? Porque essa é uma forma de acabar com a minha ignorância. No próximo Fórum da Liberdade, eu vou me posicionar. Nesse eu não me posicionei. E fiquei com vergonha de mim, não dela. E eu não estou defendendo ela, tá? Só estou... Segundo, bom, eu não vou passar por todos, mas saber perguntar. Já está comprovado pela neurociência que quando a gente pergunta ao invés de dar resposta, a gente acessa o hemisfério direito mais vezes do que o hemisfério esquerdo. Hemisfério direito é o hemisfério da inovação, é o hemisfério da criatividade, é o hemisfério do risco, é o hemisfério do inusitado. Quando a gente dá respostas, a gente fica no lado esquerdo. O lado esquerdo é cérebro analítico, cérebro executivo, cérebro que tem todas as respostas. E guardem aí, a nossa cultura nos forma para darmos respostas, não para fazermos perguntas. Então, este é um movimento. E aí vai embora por aqui. Tá? Eu peguei isso de uma revista, na verdade algumas coisas eu já falava, mas saiu uma revista nova aí que eu nem sabia que existia, RH Digital, bem legal, primeira versão. Quem quiser, vale a pena dar uma lida. E depois, para recursos humanos, eu fui numa pesquisa de 2018, que foi feita com usuários do Twitter e do LinkedIn, por uma empresa chamada Insights 222, ou Insight 222, e eles falam para o RH o que a gente precisa movimentar para poder ir para esse caminho. Então, aí tem, de novo, né, a gente pode olhar e dizer assim, não tem nada de novo aí, né, Amorim? People Analytics, consultoria, influência, RH, planejamento de força de trabalho, desenho organizacional. Não. Nas coisas que estão aqui não tem nada de novo. O que tem de novo é que o mundo mudou nestas coisas. E consultoria e influência mudou no mundo da tecnologia. Então, se a gente quer fazer um movimento, eu recomendo que vocês deem uma pensada nisso aí. Muito bem, right on time, 30 segundos. Eu sou cara bom, né? Isso que tu ficou trancado lá no início, né? Aqui estão as pesquisas, tá, que eu dei uma olhada para poder me atualizar um pouco mais, mas eu venho acompanhando. E eu queria deixar, então, para vocês assim, realmente o meu e-mail, meu celular, e fazer um alerta para quem pretende me escrever e-mail. Muito cuidado, porque eu respondo todos. Tá? A última vez que eu falei isso, tinha uns 30 mil na web, eu passei um fim de semana respondendo e-mail, mas não tem problema, eu respondo. Gente, muito obrigado. Vamos passar para o que interessa agora, que é o caso prático, né? Valeu, obrigado.